Agora eu vou precisar do quê? De 4 crianças. Vou precisar de você. Como é seu nome? Vou precisar do Enzo. Vem cá, Enzo. Vou precisar de você também. Como é seu nome? A Isabelle. Você também, amor. Você também. Consegue? Acho que fica. Muito bem. Segura esse negócio, Samuel. Gente, essa é uma representação, tá bom? Em nome de Jesus, que a gente tá com falta de varão aqui. Aí a gente só tá aqui com esse para representar por enquanto. Aí nós temos José e nós temos João Batista. Eu vou pedir para vocês ficarem aqui, vocês duas aqui. Só para a igreja ver o tema mais uma vez. O Enzo mais para cá um pouquinho, Enzo. E você, Isabel, lá, Isabel. Amores, o tema que as irmãs escolheram é um tema muito bom, um tema muito sugestivo. Quando eu fui lá navegar, sabe? Mergulhar no livro de Provérbios, eu encontrei muita coisa boa, onde a gente pode exortar nossas crianças. E esse Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ou seja, os caminhos do Senhor. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê várias historinhas na Bíblia. A irmã Leonice pensou em umas 4, mas o finalzinho que eu vou fazer com vocês, que eu fiz 2 momentos, dividi em 2 momentos aqui a nossa dinâmica, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses 4 personagens da Bíblia. Quem conhece a história de José? José do Egito, José o sonhador de Deus. José, a gente conhece. João Batista. Quem conhece a história de João Batista? Todo mundo conhece? Glória a Deus. Quem conhece o rei Davi, né, gente? Acho que é o mais conhecido de todos. Você não conhece o rei Davi? Conhece? Bom. Samuel também. Então, a gente não vai seguir uma ordem cronológica, tá bom, amores? Isso aqui é mais para as crianças interiorizarem e conhecer um pouquinho dessas histórias. E a irmã Leonice pensou nesses 4 personagens e ela viu o trabalhar de Deus na vida de cada um e de como eles prosperaram na presença do Senhor. Por quê? Porque não desviaram dos caminhos do Senhor. E isso é muito importante. Eles tiveram o Senhor como seu escudo. As crianças sabem o que é escudo? Quem sabe o que é escudo? Levanta a mão. Eu ia falar para trouxa, porque eu sou trouxa. Levanta a mão para a irmã Leonice aí, quem conhece. O que é um escudo? Enzo? Escudo é a proteção. Muito bem. Sim. Então, o Enzo foi muito feliz em falar isso. O escudo é uma proteção. Então, esses 4 personagens da Bíblia, eles tiveram Deus como a sua proteção, escudo. Eles se protegeram na presença do Senhor, estando debaixo da cobertura, não é verdade? Eu vou começar por José do Egito, que está lá em Gênesis. José do Egito, desde pequeno ele foi instruído nos caminhos do Senhor. E era um jovem diferenciado na presença do Senhor. A palavra de Deus não vai falar de quando ele era pequenininho. Não vai falar de quando ele já era para um adolescente, chegando ali para a idade adulta, né? E a gente sabe que José, ele não negou o nome do Senhor. José foi vendido pelos seus irmãos, José foi prisioneiro, José foi escravizado, mas ele não se desviou do caminho do Senhor. Então ele é um exemplo muito bom para nós e para nossas crianças, porque por mais que ele tenha sofrido aflições, José não deixou os caminhos do Senhor. Então ele é um jovem bem sucedido na presença do Senhor. E depois a gente vai falar para as crianças o que foi que José se tornou. Vamos esperar um pouquinho. Depois a gente vai ter quem? Nós vamos ter. Faltou a tua grana, as crianças. Pode pular, pode deixar. Pode pôr. Pode ir. Vamos ver.
Vai aprender quando a gente termina aqui. João Batista, quem é que não conhece a expressão? Voz do que clama no deserto. Um grande profeta do Senhor, um profeta do Senhor, alguém vai chamar ele de profeta do Altíssimo. Por quê? Porque João Batista preparou o caminho do Senhor. Então ele endireitou as veredas. Quando Isabel estava grávida e Maria também, Isabel estava num período maior de gestação do que Maria. E João Batista nasceu justamente para preparar esse caminho. João Batista já tinha uma missão. Imaginem vocês se João Batista não tivesse vivido o propósito do Senhor, que é uma das coisas que a gente vai citar bastante aqui, é viver o propósito do Senhor. E João Batista viveu o propósito do Senhor e é considerado hoje o profeta do Altíssimo. Graças a Deus por isso. Porque não se desviou do caminho do Senhor, mas antes fez aquilo que apraz o Senhor. Glória a Deus. Vamos falar de Samuel. Quem é que conhece a história de Samuel? As crianças conhecem a história de Samuel? Quem é que não lembra da oração de Ana? Quem era Ana? Enzo? É a mãe de Samuel. Quem era Ana? Quem era Ana? Ana era mãe de Samuel. Quem é que não vai lembrar da oração de Ana? Que orou ao Senhor porque era estéril. E ela almejava ter um filho. E depois ela teve mais. Porque o Senhor abençoou abundantemente aquela serva dele. E Samuel nasceu para a glorificação do Senhor. E foi dado como profeta, né, da casa do Senhor. E depois a gente vai falar mais um pouquinho de Samuel. Samuel é um dos maiores profetas da Bíblia. Então nós vamos ter 2 livros de Samuel. Primeiro Samuel e segundo. Primeiro Samuel e segundo. Primeiro Samuel e segundo. Primeiro Samuel e segundo. Quanta coisa boa a gente não aprende dentro do livro de Samuel. Não é verdade? Foi um dos maiores profetas dentro da casa do Senhor. Glória a Deus por isso. Está faltando alguém? Davi? Está faltando Davi. Quase que eu vejo Davi. Como que poderia, né? O homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Quem hoje pode ser chamado homem segundo o coração de Deus? Não é verdade? Muitas das vezes a gente fica pensando, mas por que, Senhor, homem segundo o coração de Deus? Uma vez que Davi errou, as crianças não vão entender essa conjectura, mas a igreja do Senhor vai entender. Porque Deus não procura pessoas perfeitas. Deus procura pessoas perseverantes na sua palavra. Porque a sua palavra vai dizer, aquele que perseverar até o fim. Então não é aquele que chegou pelo caminho, né? Não dá, gente. Uma vez que põe a mão no arado, você tem que prosseguir. Não é tempo de parar, é tempo de caminhar na presença do Senhor. Davi matou 2 bichos, mais um gigante. Qual foi o bicho que ele matou, Enzo? Leão. Qual foi o outro bicho que ele matou, Isabelle? Urso. Urso. Muito bem. Qual foi o bicho que ele matou, amor? Leão e urso. Muito bem. Davi, um jovem na presença do Senhor, muito forte. Vocês acham, Enzo, um leão, ele é forte ou fraco? Isabelle, o urso é forte ou fraco? Forte. Esqueci seu nome. Griciele, não bonito, né? O leão, ele é forte ou fraco? O urso, ele é forte ou fraco? Forte. O leão, ele é forte ou fraco? O leão é muito forte. Um homem que tentar se atracar, que a gente fala é pegar uma briga mesmo para lutar. Ou o urso, ele é muito, muito forte. Jamais um homem na sua condição normal vai tentar contra um bicho desse e vai vencer. Não vence. A não ser que ele esteja de uma certa distância e armado, mas não vence. Davi venceu. Agora vocês pensam que Davi venceu pela força ou pela fé? Pela fé.
Pela fé. Pela fé, venceu pela fé. E Davi foi um jovem muito próximo na presença do Senhor. A gente vai lembrar também de outro episódio, estou falando dos episódios mais marcantes, tá, gente? A gente vai também lembrar de um outro episódio com um gigante. Como era o nome do gigante? Golias. Elias. Golias. O gigante Golias, que se atreveu a desafiar o povo de Deus. Quem desafia o povo de Deus não prospera. Cai, já é derrotado. Quem é o ser em sã consciência que vai desafiar o povo de Deus? São tolos. Golias foi tolo, porque ele enfrentou o exército do Senhor, de Deus. Muito bem. Ele enfrentou o exército de Deus. Isso deu muito mal. Só precisou apenas pelo um homem. Pela fé. Pela fé. Então a fé, ela consegue derrubar muita coisa que a gente não consegue no nosso natural. É Deus. Muita coisa. E Davi foi um homem muito forte na presença do Senhor. Vamos voltar aqui para José do Egito. Depois de passar um longo tempo na terra do Egito, José se tornou o quê? José se tornou governador. Alguns historiadores vão dizer que essa função não existia, que o único homem forte do Egito era Faraó. E quando José foi eleito governador, Faraó falou: o único acima de mim será, abaixo de mim será José. Acima de mim, não vinha, né? Eles não criam em Deus, mas depois de mim José. E todas as províncias tiveram que reconhecer que José era um homem diferenciado na presença do Senhor. Perseverou na fé, na presença, não se desviou do caminho e se tornou governador da terra do Egito e mandou provisão para o povo de Deus. De Deus. Glória a Deus por isso. Que diferença faz você servir o Senhor, não é verdade? Vamos falar de João Batista. Eu já dei um spoiler aqui, já falei que ele foi reconhecido como profeta do Altíssimo. E hoje a gente fala de João Batista, da voz do deserto, que era ele que pregava no deserto e direito seus caminhos, suas veredas, preparava todo o caminho. Imagine você, o nosso rei Jesus havia nascido, mas foi necessário alguém se adiantar para preparar o caminho. Você vê como Deus é perfeito. Deus chega antes e diz assim: olha, o meu filho já veio aí, mas vocês precisam endireitar as suas veredas, vocês precisam estar com o caminho aí certinho, porque ele vai passar, né? Agora, às vezes a gente pergunta: seria necessário João Batista? Mas seria, porque Deus não faz nada sem avisar. Deus primeiro avisa, depois acontece. Deus não pega ninguém de surpresa. Ele é Deus que nos surpreende, mas Ele não pega ninguém desprovido. Foi necessário João Batista para preparar o caminho, e ele é conhecido como profeta do Altíssimo. Quando vocês ouvem falar João Batista, ele foi é isso. Pode aumentar a voz. Profeta do Altíssimo. Muito bem, glória a Deus por isso. Samuel, além de profeta na casa do Senhor, e glória a Deus por isso, um dos maiores profetas dentro da casa do Senhor, Samuel também foi juiz diante do povo de Deus. E ele julgou várias causas naquela época, porque a Bíblia ela vai ter vários períodos. Também chegou o período dos juízes, e Samuel foi um dos juízes da época. E ele ali julgava a causa do povo. Glória a Deus por isso. Foi um jovem que nasceu na presença do Senhor. A sua mãe o deu como profeta da casa do Senhor, e ele não se desviou do caminho. Por mais que Samuel viu ali os filhos dele fazendo alguma
coisa mal dentro da casa do Senhor, porém ele não se desviou e não se contaminou juntamente com aquele povo que vivia ali desregado. Que o Senhor Deus possa guardar as nossas crianças de se desviar do caminho, uma vez que a gente vive num mundo de muitas informações e informações errôneas. Que o Senhor Deus venha guardar as nossas crianças para que elas possam perseverar e ser prósperas, assim como Samuel foi na presença do Senhor. E o que falar de Davi? Né? Quando a gente vai se referir a Davi, a gente já vem logo na mente rei Davi. E foi um excelente rei na presença do Senhor. Foi um grande rei na presença do Senhor. Guardou os mandamentos do Senhor, apesar de um certo período se balançar. Mas ele foi um dos reis que mais levou ao povo a Deus, que mais conduziu o povo a Deus. Então é uma responsabilidade da igreja também, conduzir o povo a Deus. Nós não somos diferentes desses personagens da Bíblia. Todos nós temos um compromisso e uma função dentro da casa do Senhor e fora dela também, pois nós temos um compromisso que é de levar o Evangelho do Senhor a toda a criatura, independente do ambiente, aqui dentro da igreja e fora da igreja. E que o Senhor Deus venha trabalhar na minha e na tua vida, para que isso venha se concretizar na casa do Senhor e na sua presença. Eis o Davi foi o quê? Rei. Da Isabela. Samuel foi o quê? João Batista foi o quê, amor? José foi o quê? Governador do Egito. Então nós temos vários referenciais na Bíblia de fé, de perseverança na presença do Senhor e de pessoas que prosperaram na presença do Senhor porque perseveraram e não desistiram dos caminhos do Senhor. Que Deus possa guardar as nossas crianças. Amém, Jesus. E que eles venham a não se desviar dos caminhos do Senhor. Apesar de muita informação que eles estão tendo, que a gente possa instruir eles segundo a doutrina do Senhor. Não doutrinas humanas, e sim dentro da palavra do Senhor. Agora eu vou fazer um segundo momento, as crianças vão sentar. Muito obrigada. Samuel, pode ir lá sentar. Pode sentar Davi. Pode sentar José. E pode sentar João Batista. Gente, uma salva de palmas para as crianças. Glória a Deus, aleluia. Amados, quando eu orei ao Senhor em relação a esse culto, eu falei assim: Senhor, o que a tua igreja precisa? O que está no teu coração em relação à tua casa? Porque eu não conheço, mas o Senhor conhece a estruturação, o coração de cada um, a necessidade de cada um. A irmã Leonice, quanto humana, ela não vai saber daquilo que você precisa. A irmã Leonice, quanto crente na presença do Senhor, falha, ela não vai conhecer o teu íntimo, não vai conhecer a tua casa, o teu coração. Não conheço, porque o único que esquadrinha o pensamento e o coração é Deus. Isso para dar a cada um segundo a obra de suas mãos. E louvado seja Deus, o Senhor que nos conhece no nosso íntimo e por inteiro. Graças a Deus também que eu não conheço a vida dos irmãos e que Papai do Céu conhece a estruturação. E eu não poderia passar dentro da casa do Senhor em um culto de criança e não falar aos pais acerca da responsabilidade. Quando a irmã falou aqui que é professora, eu me identifiquei, porque a gente se depara com várias situações dentro e fora da casa do Senhor. Fora quanto ao nosso trabalho e dentro da casa do Senhor, nos trabalhos, nos cargos que a gente exerce, né? Ao qual o Senhor tem nos confiado. Glória a Deus por isso.
livro de Provérbios, ele vai tratar acerca de vários conselhos para que a gente ande segundo o coração de Deus. O livro de Provérbios, ele é para instrução dos irmãos dentro da casa do Senhor, né? Esse livro foi escrito por Salomão, e Salomão pediu uma coisa ao Senhor, que foi sabedoria. Então esse livro não foi escrito por qualquer pessoa, esse livro não foi escrito de qualquer forma. Esse livro foi escrito por inspiração do Senhor, uma vez que Deus ministrava no coração de Salomão, e Salomão escrevia esse livro, o livro de Provérbios. Alguém vai dizer que a maioria de Provérbios foi escrito tudo por Salomão. Não é tudo agregado a Salomão, mas boa parte, grande parte, foi agregada a Salomão. Eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos no livro de Provérbios, tá bom, amores? Provérbios 3, verso 11 e 12. Depois eu vou tratar com os irmãos acerca dessa palavra. Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ama o filho a quem quer bem. Então a repreensão, ela faz parte da educação das nossas crianças. Da mesma forma que Deus trata a mim e a você, quando nós estamos desviando um pouquinho do caminho, o Pai do Céu nos repreende para que a gente venha voltar e ficar aonde Deus quer, aonde está o seu coração em relação a mim e a você. Provérbios 3, Provérbios 23 e o 17 vai falar assim mais uma vez: não tenha o teu coração, perdão, amados, é o 3. Não rejeitei a disciplina da criança, porque fugigando com a vara, nem por isso morrerás. Então não retenhas a repreensão da criança. A repreensão, ela vai fazer parte da educação das nossas crianças. Glória a Deus por isso. Sabe por quê, amados? Algumas vezes já teve pais, eu quanto professora, de chegar pra gente e dizer assim: eu não sei o que é que eu faço. Já tiveram pais dentro da igreja dizer assim: me ajuda porque eu não sei o que é que eu faço. Agora imagine você quanto pai não saber o que faz com a sua criança. Imagine os terceiros, não é, amado? Então a repreensão, ela vai fazer parte da educação das nossas crianças, para quando a gente disser assim: olha, vem por aqui, ela nos seguir, porque a gente já tem uma sabedoria e um caminho dado para saber direcionar, né? A gente trabalha com adolescentes pela misericórdia do Senhor. E como está difícil trazer os adolescentes para a presença do Senhor. E daí a gente está recrutando agora a partir dos 10 anos para o conjunto, já para a gente instruir. Para quando estiver com 13, 14, 15, não querer desviar do caminho. Então é interessante a prevenção com antecipação, para que ele não venha desviar do caminho. Então é interessante que os pais estejam focado também não só no agradar o filho. O filho precisa de agrado? Precisa, é criança, amados. Eles precisam ser cuidados, tratados, mas eles também precisam de repreensão para fazer a boa obra do Senhor e mais tarde não se desviar dos seus bons caminhos, porque há aí fora uma sociedade doente que vai dizer que a nossa criança pode ser o que ela quiser ser. Se ela quiser ser uma árvore, alguém está dizendo que ela pode ser uma árvore. Se ela quiser ser um objeto inanimado, alguém está dizendo que ela pode ser um objeto inanimado. Uma vez que Deus instituiu eu e você, seres humanos, uma vez que Deus instituiu eu e você como sua imagem, sua semelhança. Então nós temos características, nós temos uma forma, e nós temos a forma de Deus. Quando você olhar para você em casa, crianças do Senhor, estão me ouvindo? Amém, amores? Quando vocês se olharem no espelho em casa, vocês vão lembrar do quê? Eu sou imagem de Deus. Vocês são imagem do Senhor. Vocês não são qualquer coisa. Vocês não podem ser qualquer coisa, porque vocês já são alguma coisa na presença do Senhor. Vocês são a imagem e semelhança de Deus
Amém? E assim, Papai do Céu nos constituiu. Nós somos imagem e semelhança de Deus e imitadores de Cristo. Então não dá para renegar o nosso legado, não dá para renegar as nossas raízes, amores, não dá. Dá para a gente viver o quê? Cristo. E com Cristo, tem um louvor que vai dizer que com Cristo é bem melhor? É bem melhor mesmo. Amém, amados? Amém. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que as crianças venham se identificar com a imagem de Cristo e venham sempre lembrar daqueles jovens, daquelas crianças que nasceram na presença do Senhor, cresceram e se tornaram jovens na presença do Senhor. Davi, Samuel, João Batista e José. Davi, Samuel, João Batista e José. Amém. Graças a Deus, amados. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, né? É uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para a instrução das nossas crianças e que eles possam cada vez mais se aprimorar dessa palavra e se apropriar da palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.